Meu nome é Robledo, eu sou o presidente do Simprev. Tenho a satisfação de ter o Rogério como vice-presidente, um guerreiro aí na causa, e também agradecer e parabenizar o doutor Domingos pelo excelente trabalho que tem feito e o doutor Caio pela presteza com que atende a todas as demandas. E espero que nós tenhamos uma grande live, como sempre, muito rica os esclarecimentos do doutor Domingos. Muito obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, não, já é boa noite, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rogério Ulisses, sou vice-presidente do Simprev, também sou vice-presidente da ADCAP Minas e fico muito satisfeito com a presença de todos vocês que estão participando e vamos ouvir aí o doutor Domingos com as suas explicações para que nós possamos trocar algumas ideias com ele. Doutor Domingos, fique à vontade. Pessoal, meu nome é Domingos Salles de Araújo e nós estamos sendo acompanhado aqui pelo doutor Caio Augusto Ganibert de Araújo. Nós somos da Araújo e Advogados Associados e nós temos patrocinado aí bastante ações relativo a esses equacionamentos do déficit que vocês estão sofrendo aí. E agora nós estamos nos dedicando realmente a elaborar a ação voltada para o pessoal dos Correios. Digo isso porque realmente é uma ação que, a princípio, parece simples, mas ela demanda realmente aí uma busca por bastante elementos de provas, que as provas, na verdade, elas diferem quando se muda de plano para plano, está entendendo? Então, nós já temos aqui recolhido, com relação aos Correios também, bastante elementos. Por quê? Vocês, na verdade, quando eu digo, vamos colocar esses 3 planos de previdência, que é a Petros, a FUNCEF e o Postales, vocês tiveram a grande vantagem aí que o Ministério Público, com a Lava Jato, eles se debruçaram bastante com relação à questão de vocês. Com relação ao Postales, também bastante dedicação do Ministério Público. Então, nós vemos assim que vocês têm uma quantidade de prova muito, muito forte para poder, na verdade, atribuir essa responsabilidade pelo déficit que o plano de previdência vem atravessando para o empregador de vocês, está entendendo? Porque nós, de forma um pouco diferente do que você estava fazendo antes, nós abandonamos qualquer discussão contra o plano de previdência. Não estamos litigando também contra qualquer outra pessoa que possa ter responsabilidade nessa questão, como os diretores do próprio Postales, outras empresas envolvidas, e nós estamos direcionando apenas e tão somente a ação contra o empregador de vocês, possibilitando assim que a gente discuta essa questão na Justiça do Trabalho, entendeu? Então, por que fizemos isso? Porque realmente nós vimos que na Justiça Comum esse tipo de ação já estava praticamente travada, dada aí a grande celeuma que se criou sobre quem tem que pagar, quanto cada um tem que pagar ou não tem que pagar, se isto, na verdade, a questão da legislação que diz respeito ao plano de previdência e tudo mais. Abandonamos toda essa discussão e estamos discutindo apenas, então, somente um aspecto, a responsabilidade civil do empregador, está entendendo? Porque o empregador, na verdade, ele responde pelos atos dos seus prepostos. E, na verdade, muitos dos diretores do Postales, principalmente o presidente, ele é indicado pela Caixa, pelos Correios, está entendendo? E, sendo indicado pelos Correios, ele age na condição de preposto dos Correios. E os atos que ele praticar de má-fé, como tem ali, de desvios realmente, atos criminosos que tem já bastante provado, praticado pelos prepostos, quem responde? Quem os indicou, que é o empregador. Então, a ação ficou bastante direcionada. Fazendo isso, nós realmente buscamos e estamos com bastante argumento de que a competência dessa ação é da Justiça do Trabalho. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, nós temos que estabelecer se existe ou não a prescrição do direito de vocês reclamarem, porque nós sabemos que muitos dos senhores já se aposentaram há muito tempo e já estão desligados da empresa há 5, 10, 15, 20 anos. E a gente, primeira coisa, quando fala na Justiça do Trabalho,
vem em mente que o direito de ação se encerra a passado 2 anos do desligamento. Analisamos essa questão também e vimos o seguinte, que, na verdade, vocês, apesar de se desligarem da empresa há muito tempo, vocês continuam com uma relação jurídica com o empregador em razão do plano de previdência, no qual o empregador também tem a gestão dele. Então, como vocês têm essa relação para a frente, e como, na verdade, este ato é um ato que aconteceu agora, muito depois do desligamento de vocês, a gente está tratando a questão como um dano, uma responsabilidade civil por um prejuízo causado por um ato futuro, pós-relação, encerramento da relação de trabalho, e aí nós defendemos que, na verdade, o ato, os fatos que ocorreram ao levar o prejuízo tão grande que que o plano vem suportando, era, na verdade, um ato de desconhecimento de vocês até então, e então a prescrição, na verdade, não ocorre. Poderia se discutir, como, na verdade, a gente tem visto que o pessoal da Petros vem discutindo, vocês já estão pagando o parcelamento há mais de 2 anos. Se não reclamaram nesses 2 anos, poderia haver a prescrição. Também não procede esse argumento deles, porque antes de vocês começarem a pagar o parcelamento, se iniciou os procedimentos criminais para poder apurar a origem do déficit. E uma vez instaurado o primeiro procedimento criminal tendente a apurar essa situação, esse ato interrompe a prescrição da contagem da prescrição do direito de vocês. E só vai se iniciar, na verdade, a contagem novamente quando as ações criminais tiverem se encerrado, coisa que vai demorar mais de uns 10 anos para frente ainda. Então, a gente está bem tranquilo aí de que também não há a prescrição do direito de vocês, que são os 2 maiores entraves para a gente poder estar discutindo essa matéria na Justiça do Trabalho. Uma outra vantagem também é que, discutindo na Justiça do Trabalho, nós estamos pegando uma justiça que ela tem um foco de abrangência de discussão menor do que a Justiça Estadual. É uma justiça também que ela é muito tecnológica, tem um aparato de tecnologia muito grande, um processo totalmente eletrônico, que faz com que ela acabe dando uma resposta no espaço de tempo bem mais curto. Então, nossa primeira ação que nós fizemos com relação a isso foi em março desse ano, em favor de um aposentado da Petros. A sentença saiu agora em julho, mais ou menos, totalmente favorável. O juiz entendeu realmente que o dano é do empregador e, naquele caso lá, determinou que a empresa, como sendo o empregador daquele aposentado, que inclusive já tinha se aposentado há 6 anos, quer dizer, bem mais do que os 2 que eu falei depois do desligamento, mandou que a empresa restitua a este empregado 100% do valor que ele já pagou ou que venha a pagar no curso desta ação, que deve demorar 2 ou 3, uns 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos. Restitua ao autor da ação tudo que ele já pagou ou venha a pagar até o trânsito em julgado e que, a partir dali, o empregador assuma o débito em nome do autor da ação. Quer dizer, vocês, no caso aqui, vocês estão ali pagando um parcelamento que vai durar aí, na verdade, 279 meses, quer dizer, são 23 anos e 3 meses. Então, se nós falarmos que vocês já estão pagando aí há cerca de uns 3, 4 anos mais ou menos, vai mais uns 3 para frente, nós estamos falando em 7 anos de restituição dos valores para vocês, e os outros 17, 13, 14, 15 anos para frente, que o empregador assuma diretamente com o plano de previdência, pagando da forma que eles se ajustarem. Aí é problema deles, mas não é problema de vocês, entendeu? Então, é uma ação que tem sido muito bem aceita na Justiça do Trabalho, uma ação que está se replicando a nível nacional, realmente. Nós mesmos estamos aqui advogando já para umas 5 centenas de pessoas espalhadas por esse Brasil afora aí. Nos facilita o fato de que tudo é eletrônico. São tipo de ações que demandam também
não demandam produção de prova testemunhal, facilita também bastante. Por quê? As provas que nós temos nas mãos, a gente vai juntar e não tem testemunho que vai dizer mais do que já está ali. Então, nem testemunho a gente ouve e, normalmente, nessas ações, nós temos visto que eles também não estão produzindo também prova, porque ali ou um juiz aceita o que está já apurado pelo Ministério Público, ou então ninguém vai conseguir provar mais nada. Então, a situação é essa. Gostaria de falar com vocês rapidamente sobre a questão do custo que vocês vão ter com isso, com esse tipo de ação. No caso aqui, nosso escritório, que nós sempre atuamos na Justiça do Trabalho, né, sempre vamos colocar ali, há uns 10 anos que a gente está atuando praticamente só na Justiça do Trabalho, somente, na verdade, para os autores da ação. Então, como a gente sempre fez, vamos fazer com vocês também, como nós estamos fazendo com o pessoal da Petros e da Caixa. Não cobramos nada para ingressar com a ação e nós vamos cobrar de vocês um honorário de 20% sobre o valor apenas que vocês tiverem de restituição, para poder ser pago quando? No dia que vocês tiverem a restituição. Então, não paga nada para entrar agora. Daqui 2, 3 anos, está de volta, está restituindo o dinheiro, naquela data que vocês receberem, vocês nos pagam. E me colocar à disposição de vocês aí para poder tirar eventual dúvida que vocês tiverem sobre essa questão. A minha pergunta é o seguinte: a ação, ela vai ser uma ação coletiva ou é ação individual? Cada um tem que encaminhar a sua documentação, onde vamos fazer esse ingresso? Se vocês vão liberar um e-mail, alguma coisa nesse sentido? Quer falar, doutor Caio? Você está no dia a dia disso aí. Oi? Bom, o que nós temos feito aqui? Nós temos distribuído a ação em pequenos grupos de cerca de 10 a 20 pessoas no polo ativo. Não é uma ação coletiva, porque cada um é individualizado no polo ativo e é de acordo com a região. Como é que esses grupos são distribuídos? O local para distribuição da ação é de acordo com o local que os autores prestaram serviço. Então, de acordo que vai juntando os autores em determinadas regiões, nós vamos formando o grupo, montando o quebra-cabeça e distribuímos a ação nesses pequenos grupos. Eu fiz 6 cursos que tinha que fazer. E as orientações com relação à documentação? Para encaminhar a documentação, como é que já está disponível? Como é que a gente tem feito isso daí? Eu pego o nome completo e e-mail dos interessados em entrar com a ação. Com isso daí, a gente envia um formulário de preenchimento das informações básicas que a gente precisa, que vai ser o quê? Onde reside, a qualificação e os locais que prestou serviço para a empresa. A documentação que nós estamos juntando aí é bem simples, que é o quê? A carteira de trabalho, demonstrando o vínculo que houve com a empresa, com os Correios aqui no caso, e os contra-cheques ou aviso de pagamento que demonstram os equacionamentos que vêm sendo suportados para juntar nos autos. E essa é a documentação básica que a gente pede, que isso daí a gente pega essas informações, elabora procuração, elabora contrato e envia novamente para o cliente. Depois, eles nos remete digitalizado. Como hoje a Justiça do Trabalho é 100% digital, não tem mais processo físico, não tem papel, nós juntamos tudo isso aqui e estamos aptos para distribuir a ação daqui onde estamos, em qualquer local do Brasil. É uma ação que demanda, no máximo, uma audiência. Muitos juízes estão até concluindo o processo direto para a sentença, já que não está sendo produzida nenhuma prova a mais do que a que já vai colacionada nos autos, que são as delações premiadas e as investigações, as ações criminais contra os dirigentes dessas empresas. Muitas dessas audiências têm ocorrido de forma remota, porque com o advento do Covid, a Justiça do Trabalho é bem eficaz, ela não parou, então os juízes têm feito audiência, seja pelo Zoom, seja pelo sistema que eles mesmos possuem, através de videoconferência. Porém, se tiver que ser realizada alguma audiência presencial, nós vamos até a Vara do Trabalho dos Senhores com os autores e realizamos a audiência. Caio, doutor Caio, talvez surgiu mais uma dúvida. Como é que eles conseguem os contra-cheques de forma mais fácil, está entendendo? No caso deles, também, não sei se tem a relação completa de um documento só, como tem na FUCEF. Bom,
Bom, o que ocorre? A ação contra os Correios nós estamos começando a mover agora. Então, em relação, por exemplo, a Petros, lá na Petrobras, você entra no site deles, faz login e senha e consegue baixar um a um os avisos de pagamento. Na FUNCEF, por exemplo, eles conseguem lá no site da FUNCEF baixar um extrato só, que em um extrato só vem todo o equacionamento que eles já suportaram em todo o vínculo empregatício que tiveram com a empresa. É até muito mais fácil quando é assim. No site da Postales, a gente vai ter que investigar, mas a gente vai instruindo todos vocês à medida que nós formos verificando a forma mais fácil de ver isso daí. E logo depois dessa live, nós vamos criar também grupos para juntar todos os interessados. À medida que nós vamos avançando e facilitando a forma de conseguir os documentos, nós vamos passando para vocês. O nosso interesse é ajudar o máximo possível e a gente auxilia cada um. E, doutor Caio, uma coisa só aqui para poder talvez até orientar o pessoal já que está aqui, que às vezes é mais difícil entrar nos próprios grupos. Você poderia colocar aí no chat depois só o nosso site, né? Que o nosso site ali vai ter, nós vamos colocar as orientações todas lá. Porque às vezes pessoas que vão para grupo acabam não indo, mas pelo site ali, que é só araújo.adv.br, lá nós também vamos deixar todas as explicações bem claras com relação ao pessoal dos Correios. Eu já estive olhando lá no site do Postales, eles fornecem realmente os contra-cheques, só saber se tem um documento único ou não, nós vamos verificar, e no nosso site nós vamos colocar explicação explícita com relação aos Correios. Questionamento? Aqui, eu achei o Alexandrino, vou liberar o seu microfone aqui. Ok, boa tarde, pessoal. Boa tarde. A minha questão é a seguinte, eu entendi tudo, nós não teríamos custo nenhum inicial, seria pelo valor, pelo sucesso, 20% do valor do sucesso, até aí tudo bem. Agora eu perguntei em caso de sucumbência. Alexandrino, senhor Alexandrino, a situação é o seguinte, a sucumbência hoje na Justiça do Trabalho realmente é uma realidade, foi um instrumento utilizado realmente para poder dificultar mais o acesso à justiça que criaram, e assim a gente tem que lidar com essa situação. Digo para vocês que essa situação, logo que criada em 2017, foi uma situação que causou um pânico muito grande, muita gente ficou muito apreensiva. Hoje em dia, a gente verifica que já não é mais aquele monstro que se achava que iria ser, e, na verdade, sequer serviu para diminuir a quantidade de ação na Justiça do Trabalho, que voltou ao mesmo patamar do mesmo jeito. O único efeito que teve foi realmente afastar da Justiça do Trabalho muitos aventureiros que vinham fazendo pedido de forma absurdamente absurda, sem qualquer responsabilidade. Então, feito isso, a sucumbência existe, e o que vocês têm que tomar cuidado, realmente entrar com um tipo de ação que vocês realmente acreditem e que tenha um fundamento bom e que tenha uma lógica, está entendendo? Então, ao nosso ver, e os resultados que nós já temos colhido, nos mostra realmente que esse tipo de ação, a possibilidade de sucumbir, ela é muito pequena, nós vemos. Por quê? Poxa, vocês estão sofrendo um desconto que vocês não deram razão a esse desconto. Não foi o mercado, na verdade, que trouxe para o plano de previdência de vocês esse rombo. Até porque o pessoal do Banco do Brasil sequer está pagando. Tá entendendo? Eles estão vivendo o mesmo mercado de vocês. Então, o juiz vai ter que analisar e dizer houve fraude ou não houve fraude. Está entendendo? Porque, então, baseado de que o fundamento é esta questão, a própria fraude e a quantidade de documento que nós temos, nós entendemos que a possibilidade de sucumbência existe, mas ela é pequena. Até porque nós estamos também fazendo uma outra providência. A gente pede, no primeiro momento, que a empresa pague 100% do valor que está sendo exigido de vocês, e, no segundo momento, com pedido alternativo, que se ele achar que não é 100%, que possa ter um reflexo de mercado ou algo dessa natureza, que ele, então, estabeleça um percentual e arbitre qual o percentual que cada um tem que pagar. Fazemos isso até para que a gente não perca o pedido em si,
que é o ressarcimento, está entendendo? Que nós vamos defender, isso está sendo muito discutido ainda a nível de TST, se você fizer o pedido e não perder o pedido, apenas parte do pedido, você não seria sucumbente. Também é uma questão que ainda está sendo discutida no TST, e acho que em pouco tempo agora a gente vai ter essa resposta lá, porque já está bem evidente essa questão lá. Mas, como digo, se uma pessoa pedisse 1.000 horas extras, ganhasse 100 ou 500, ela foi perdedora ou não foi? Ela ganhou o pedido de hora extra, só não ganhou quantitativo. Nós estamos defendendo que, e tem muitas decisões nesse sentido, que se você não perdeu o pedido, você não seria sucumbente. Aliás, se ela é concorrente com a da ANIP e se realmente for, essa ação não vai atrapalhar a outra ação da ANIP, em algum sentido jurídico, alguma coisa nesse sentido? Ou seria mais reforço ainda para a gente poder pegar de volta os nossos pagamentos de rombo do Postales? Uhum. Senhor Ítalo, eu não poderia falar diretamente da ação da ANIP, porque realmente eu não parei para analisar os termos dela. Mas posso dizer para o senhor uma coisa, que nós estamos discutindo aqui é só contra o empregador e pedindo a responsabilidade civil do empregador por atos dos gestores deles. Creio que na questão da ANIP, ela deve estar discutindo contra a própria Postales e contra os Correios, na Justiça Comum, uma série de situações que não seja especificamente só a responsabilidade do empregador. Então, eu vejo o seguinte, porque isso também ocorreu na Petros, vejo que essas ações elas não se concorrem entre elas, o máximo que pode acontecer com uma ação igual à ANIP, ela reduzir talvez o déficit que vocês têm, está entendendo? Ou algo dessa natureza. Então, o que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo, tanto que a gente não entra no pormenor do quanto vocês estão pagando, da forma que foi calculado, se tem juros corretos ou se não tem juros corretos, porque no final, no curso da ação, nós estamos dizendo o seguinte, se tem R$1, se tem R$10, se tem R$100 que está sendo debitado, o que estiver sendo debitado, nós queremos que está sendo debitado por equacionamento, nós queremos que este valor seja passado para o empregador. Então, essas ações que existem na justiça comum e tudo mais, o máximo que ela pode fazer, talvez, é reduzir o valor, ou mesmo que ela, se ela chegar lá a aniquilar totalmente, a aliviar vocês totalmente, na verdade, a única coisa que pode acontecer é de uma ação dessa aqui perder o seu objeto. Mas eu creio que isso não vai acontecer, até porque nós estamos num tipo de justiça que vai acabar chegando na frente desse negócio. Qualquer coisa eu estou à disposição para esclarecer mais algumas dúvidas sobre como associar e como fazer. Tá bom? Certo. Agradeço ao doutor Domingos, agradeço ao doutor Caio pela disposição, pelo trabalho, pela força que está colocando aí para defender os interesses das pessoas que hoje em dia, em vez de estar aproveitando o futuro, estamos aqui brigando e tentando... Verdade. Mas nós aqui ficamos satisfeitos pela atenção que vocês nos deram e dizer de coração que, mais do que resultado financeiro nesse tipo de ação aqui, nós ficamos muito felizes de ter saído na frente e na verdade, a primeira ação dessa natureza a nível Brasil e ter realmente aí aberto um novo canal de discussão e ter, na verdade, aí a oportunidade de beneficiar tanta gente como nós estamos vendo aí. Só isso aí, sem querer ser demagogo, na verdade, traz uma alegria muito grande para a gente, porque a gente sabe que negócio é negócio, isso aqui, um negócio traz outro traz outro, e, na verdade, isso abriu, na verdade, uma janela muito grande para a gente conversar com muita gente que a gente não estava tendo esta oportunidade. Agradecemos bastante e nos colocamos à disposição de vocês, não só para esse tipo de situação, como outra situação qualquer com vocês, ou pessoas, na verdade, conhecidas de vocês, porque nós atuamos realmente hoje, nós estreitamos para atuar só na Justiça do Trabalho, senão a gente não dá tempo de ficar atuando em outras questões, mas nós atuamos em causas mais seletivas em qualquer lugar do Brasil, em ações que a gente acredite que vale a pena. Tá bom? Então, boa noite para todos.